Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Diz Aí. Eu sou Flávia Bendelar, founder e chairwoman do DIS, Distrito de Inovação e Sustentabilidade. E hoje nós temos um convidado que faz parte de todo esse movimento conosco e que eu gostaria de apresentar para vocês. É o Luiz Fernando Pessoa, o CEO do DIS. Luiz, seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer ter você aqui com a gente hoje. Temos muitas coisas para contar para o nosso público. Realmente é uma satisfação muito grande. Esse é o 24º programa, quer dizer, passaram tantas pessoas importantes, jogando mensagens importantes em todos os ambientes, e eu vou poder falar um pouco da minha vida, do propósito do DIS, do nosso propósito junto aos nossos clientes, ao mercado. Eu acho que vai ser um papo bem interessante, porque ele faz um bem bolado de tudo, de todo o ecossistema, não só de inovação, como de mercado de capitais. Então, Luiz, eu queria que você começasse exatamente contando isso, né? Como é que é sair da área de mercado de capitais, da área financeira, onde você já tinha toda uma história construída, né? Não só como executivo, mas também como empreendedor, gestor de fundo, e entrar de cabeça nesse universo do ecossistema de inovação, do funding e fomento ao empreendedorismo e a startups. É um cenário completamente diferente, uma dinâmica diferente. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, outro dia eu estava pensando na minha carreira profissional, né? Ela sempre navegou pelo empreendedorismo, né? Eu comecei no mercado financeiro, nas mesas de Open, né? Aquela mesa bem emergente, e logo depois começou as mesas de negócio. E depois eu fui para o mercado de crédito, corporate finance, trabalhei num banco que foi muito importante para a minha carreira, que foi o Banco Credibanco, um dos maiores repassadores do BNDES para projetos. E depois eu construí um projeto de um banco, fiz uma asset e fui para o mercado de inovação. Quando eu olho essa jornada toda, eu estou sempre no empreendedorismo do sistema financeiro, onde ele está emergente. Então, quando eu olho a jornada do início agora, hoje, eu vejo que o mercado financeiro ele está precisando criar uma ponte com a inovação, uma ponte com o empreendedorismo. Então, essa minha jornada, eu sempre trouxe o mercado de capitais comigo. Eu nunca saí dessa natureza. Quando eu era o crédito para fazer produtos de mercado de capitais. Quando era uma mesa de negócio, de Open, eu comprava dívida de outros bancos. Quando eu estava na Asset, eu fiz um FIP, Fundo de Investimento e Participação. Quando eu fui para a inovação aberta, para ajudar as empresas a inovarem. Então, hoje, eu acho que existe uma necessidade, existe uma lacuna, que a gente tenta ocupar essa lacuna com a nossa experiência de aproximar o mercado de capitais para as startups, para as inovações, para o empreendedorismo, para o intraempreendedorismo. Tem um ambiente muito fértil de oportunidade. E quando a gente fala de mercado de capitais, quando a gente fala de inovação, a gente está sempre falando para o investidor. Quer dizer, qualquer tipo de produto, qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de negócio, a gente tem que... Eu costumo usar uma frase: você está falando com o ouvido? De quem é o ouvido? O ouvido é do investidor. Então, o investidor ele gosta de entender o negócio, ele não tem medo do risco, ele tem medo de não entender o risco. Quando ele entende o risco que ele tá indo, o risco para ele é taxa de juros, ele gosta. E a gestão, o compliance, tudo que o DIS se propõe colocar, que é um pouco da carreira minha de mercado de capitais, de mercado financeiro, de gestor de fundo, e agora me aproximando do mercado de inovação e empreendedorismo. Então, você falou sobre ponte, né? Assim, nesse papel do DIS e do seu trabalho de ser ponte entre o investidor e o empreendedor, entre o mercado de capitais e o mercado de inovação. E eu queria que você falasse um pouco mais
onde que estão esses gaps que você também mencionou e por que ainda precisa de uma ponte? Por que o mercado financeiro, o mercado de capitais, que é sempre tão inovador, né? Quem já foi do mercado de investimento, como nós temos experiência, a gente sabe o quanto que o mercado é pioneiro nas soluções, nas perspectivas de setores e, enfim, nas tendências, né? Mas, assim, por que você acha que ainda existe um campo para ser, vamos dizer assim, desmistificado ou desbravado com relação ao investimento em inovação, em startups ou empreendedorismo? Tá. Eu acho o seguinte, eu acho que a história se repete em vários ciclos de situações da economia, mas ela se repete em vários detalhes. Eu vou trazer um retrospecto do crédito. Assim, eu vou falar um pouco de 20 anos atrás, que eu tenho idade para falar de 25 anos atrás, e antigamente você emprestava crédito para as grandes empresas, eu estou emprestando para aquela empresa. Aí a marca daquela empresa era um negócio que ninguém questionava o balanço não precisava ser auditado, a gente não pedia número. O nome era a grande garantia do negócio. E isso perpetuou até ter as quebradeiras, até essas grandes empresas não se modernizarem, essas grandes empresas não se atualizarem, e elas começaram a quebrar. Alguns bancos quebraram, porque algumas empresas quebraram, eram os bancos que emprestavam dinheiro na marca, no nome, e isso era assim e mudou. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem que fazer uma análise, as empresas têm que ter rating, você tem que ter um nível de conhecimento independente do nome, independente da patronagem, independente do acionista que seja, você tem que mostrar para o mercado. Eu acho que o mercado de inovação está acontecendo isso. As startups estavam muito na cabeça, esse rapaz é um inovador, ele é bom de tecnologia, ele é bom... E assim, estavam botando dinheiro nas startups sem muito propósito, sem muito critério de análise, critério de crédito, critério de onde essa empresa vai entrar, para quem vai vender, como vai alavancar, qual o preço unitário, como é que você vai alavancar, quanto você vai gastar de marketing. Quer dizer, são perguntas totalmente normais, mas estava entrando dinheiro. Eu acho que agora, acho não, eu tenho certeza que agora as startups vão ter que saber exatamente para que cliente, exatamente o seu custo unitário, exatamente qual é o seu público, procurar diversificar os seus ativos para não correr risco, saber que o mercado tem ciclos, estar atento com as pesquisas, que assim, são perguntas que as startups não respondiam. Os empreendedores eram um bom garoto de tecnologia, tinham uma ideia fenomenal, mas pouco respondia no posicionamento dessa sua ideia, desse seu produto, seja o que for, ao mercado. A questão do persona, né, que é o para quem ele vai vender, é uma coisa que hoje eu já vejo um pouco mais atualizando, o cara saber quem é o seu persona. Mas a que preço é o seu persona? Esse persona alavanca, porque às vezes o persona compra, mas você não consegue multiplicar esse persona. E você, para ter valor na tua empresa, você tem que vender num número muito alavancado para criar valor. Então, eu acho que, no mesmo momento que o crédito ele mudou, independente do nome, as empresas tiveram que mostrar sua tese de investimento, mostrar o seu critério, por que você quer o dinheiro, por que você vai fazer um IPO, por que você vai entrar para dentro do FIP. Eu acho que as startups agora estão precisando fazer um dever de casa. E esse dever de casa, com uma garotada que está entrando, os empreendedores novos, eles não foram acostumados a responder quesitos de créditos. Não foram. Então, quer dizer, vai ter que ter um pouco de academia, um pouco de capacitação para a gente colocar. E o DIS entra com essa pegada, para responder com ouvido. Ouvido de quem? Do investidor. Porque não existe inovação, não existe empreendedorismo, não existe crescimento se não tiver o investidor. E o investidor, ele gosta de entender, ele gosta de entender para onde você vai colocar o dinheiro. Então, eu acho que essa é a grande mudança que está acontecendo na inovação. E quando isso criar, como a gente estava falando, essa ponte, ficar uma ponte bem pavimentada, via dupla, eu acho que o fluxo de dinheiro para a inovação vai ser bem abundante, porque com essa mudança toda, com essa mudança da nova economia,
está faltando ativo para se colocar negócio, para se colocar dinheiro. Então, se você não responder, acontece o que está acontecendo hoje no setor financeiro. Uma liquidez do sistema como nunca se viu. O sistema financeiro está numa liquidez gigante. Por quê? Não tem onde colocar dinheiro. Então, da onde vai sair essas oportunidades? Do empreendedorismo, do intraempreendedorismo, da inovação. Mas, para isso, ele vai ter que fazer o dever de casa do mercado de capitais. É onde eu enxergo a grande oportunidade e a grande ponte que a gente tem que construir. Então, você estava falando exatamente, né, desse dever de casa que o empreendedor tem que fazer para ele estar pronto para receber o investimento, mas isso também significa que tem um investidor diferente no mercado hoje, né? A gente viu que havia muito no início, o início que eu digo, vamos dizer, em torno de 20 anos atrás, a gente tinha um capital muito em cima de seed money, né? Entrando investidores anjo, o ecossistema foi formado desse jeito, muito investidor de aceleradora, fundo estrangeiro de venture capital que entrava, mas assim, o mercado financeiro brasileiro não estava tão atento e olhando de uma forma, vamos dizer, tão direcionada para essa oportunidade de investimento. E aí você agora está dizendo que não tem muita liquidez no mercado hoje. Você acha que é isso? Que chegou o momento dos grandes investidores olharem de forma mais, vamos dizer, uma forma mais interessada para esse mercado de maior risco? Porque investir em private equity, você está falando de muitos milhões de investimento, mas o risco menor, porque você já tem empresas ali que estão rodando. Mas quando você fala de olhar para esse mercado novo, nascente, de inovação, há esse espaço para os grandes investidores também construírem um portfólio um pouco mais democrático, vamos assim dizer, onde haja ativos que estejam mais iniciantes, não só ativos mais, vamos dizer, rodados já com rentabilidade e histórico? Eu falei que tinha muita liquidez do sistema. O sistema está muito líquido. E o que está acontecendo agora com a nova economia é que não está aparecendo oportunidade de investimento. Então, o investidor que vai jogar o seu radar para o mercado de inovação, para o mercado de empreendedorismo, vai ser o mesmo investidor que estava olhando as grandes empresas, os grandes grupos, os FIPs, são os investidores reconhecidos como investidor qualificado. E esse investidor, eu acho que até pelo tamanho da liquidez que o sistema está hoje, ele vai ter que rodar isso, porque senão ele não performa. Com a taxa de juro baixa, ele vai ter que ir para o mercado de risco. Então, se por acaso você não se preparar para essa liquidez, essa necessidade dos investidores aportarem seus recursos, você vai perder esse trem. Então, a oportunidade que existe hoje nunca foi igual. Agora, para isso acontecer, as startups vão ter que fazer um dever de casa, e esse dever de casa é a formatação da linguagem do setor financeiro. A formatação do setor financeiro são teses de investimento robustas e que fazem sentido que o dinheiro dele entre, seja investido onde foi prometido, que tenha as rentabilidades que ele esperava, que retorne para a mão dele, porque esses investidores qualificados que estão no mercado, é muito importante saber que ele não vai ser teu sócio a vida toda. Ele é um sócio temporário. Ele é um sócio que entra num dia e tem mais ou menos a data de sair. Então, é muito importante, a tese de investimento está muito bem amarrada. Como é que você acha que o DIS pode trabalhar como ponte nesse sentido? Como que, assim, se a gente tivesse que mandar um recado para o investidor e um recado para o empreendedor, como que você colocaria isso?
Olha, respeitando todos os ambientes de inovação que existem no ecossistema, o DIS hoje, se você pegar o recurso humano que tem no DIS, pegar todos os conselheiros colaboradores do DIS, ele incorpora cada ambiente que a gente acha necessário para essa construção. Mas eu acho o seguinte, que a maior troca que a gente possa ter com esse empreendedor é a formatação dessa linguagem, que começa, primeiro, tendo que explicar a necessidade da informação, porque muitos empreendedores acham que é desnecessário explicar, e a gente passa um bom tempo mostrando a importância de explicar. Se você não explicar, você não vai para o segundo capítulo. Então, eu acho que o DIS tem uma experiência dentro do seu currículo de gestor de fundo, de financiamento do BNDES, emissão de debêntures, CCB, a nossa equipe já emitiu mais de R$ 1 bilhão. Nós temos experiências de captações muito robusta em todos os ambientes do mercado de capitais. Então, a gente sabe dizer para o empreendedor quais são as respostas que eles precisam dar antes das perguntas chegarem, que é muito importante isso, porque as perguntas vão vir, e se elas não vierem, é porque pode ser até que não tenha interesse. Então, que tal a gente responder antes de chegar à pergunta? Então, acho que essa é a grande contribuição do DIS. Num roadshow, num pitch, em qualquer ambiente que você está confrontando com o investidor, você já esparramar todas as perguntas que você sabe que podem vir ou então estão na cabeça dele. Então, eu acho que essa é a grande contribuição que o DIS tem. Ok. Agora eu quero fazer um bate-bola com você, para ver se a gente consegue ser mais, vamos dizer, objetivo nos valores que nós podemos agregar para o mercado, né? Como instituição de fomento e ambiente de inovação. Para as empresas, o que você acha que faz mais sentido hoje para uma empresa que quer fazer o seu processo de transformação digital e implantar a sua gestão de inovação? Olha, eu acho o seguinte, o DIS foi um dos primeiros ambientes de inovação que a gente defendeu duas teses. Primeiro, a inovação aberta. A gente acha que a inovação aberta é uma coisa que a gente focou isso, mas isso não era novidade, isso o mercado já tinha. O que a gente olhou é que a inovação aberta ela pode ser um pouquinho mais estratégica. Então, a gente criou o C2I, a Cédula de Inteligência de Inovação. Na sua empresa, quais são os ambientes que precisam inovar ou como necessidade ou como oportunidade? Então, o DIS fez uma célula para você não fazer uma inovação aberta muito aberta, a ponto de aparecer coisa de em todos os ambientes e você precisar. Então, inovação aberta, C2I, a estratégia, e o terceiro ambiente, que eu acho o mais justo, não digo nem o melhor, o mais justo, é o intraempreendedorismo. Esse eu acho, porque é o seguinte, a gente faz a inovação aberta, eu vejo muito o ambiente fazer a inovação aberta totalmente aberta, sem critério de estratégia, e não dá oportunidade para os próprios executivos das empresas apresentarem as oportunidades. Poxa, esses empreendedores, eles conhecem as empresas, eles conhecem setores, eles só nunca tiveram uma oportunidade ou desafio para eles inovarem. Bom, aí quando você faz essa jornada, a terceira jornada, que o DIS também ajuda muito pela sua experiência de mercado de capitais, é o que você faz com esse negócio depois que ele amadurece. É um spin-in, quer dizer, a empresa compra um negócio, a empresa compra e deixa em outro ambiente, usa e entrega para o mercado, é um spin-off, a empresa, o núcleo todo sai e a empresa vira um cliente desse negócio. Então, eu acho que isso é uma grande novidade do DIS. A gente respeita essa jornada toda. E eu acho que isso é uma novidade, é uma coisa que o investidor... Eu sempre falo, olhando para o investidor, imagina um investidor olhar um negócio que nasceu dentro de uma empresa, já validado pela empresa, para alavancar. O investidor vai entrar. Então, acho que isso é uma estratégia do DIS, que ele já vem
trabalhando ela há algum tempo, e eu acho que agora é um momento que as empresas vão olhar isso com mais assertividade para ter resultado específico. Setores que você acredita que vão fazer agora um burburinho e que estão prometendo fazer uma boa performance? Olha, o setor de óleo e gás é um setor que está com uma emergência muito grande sobre vários aspectos. Eu acho que a pujança do setor com todo o investimento que vai ter, e tem os centros de pesquisa, tem os PDIs, tem vários ambientes, sem dúvida, pelo tamanho do investimento que vai ser feito, não tem dúvida. A saúde foi outro mercado que, com a pandemia, acelerou muito. Telemedicina, algumas coisas aceleraram muito. A educação também foi outro mercado que antecipou o seu desenvolvimento. Eu acho que agora vai antecipar. Híbrido, não é híbrido? Quer dizer, como é que vai acontecer? Eu acho que é um outro mercado que estou olhando. Nós, no DIS, incrementamos mais 2 ambientes muito férteis. A gente acha que a agricultura familiar, tem o agrotech, que são as grandes empresas, mas tem a agricultura familiar. O Brasil tem praticamente 50% da agricultura familiar, foi um movimento estratégico para o êxito rural, e essas famílias estão distantes dos seus clientes, estão distantes da economia. Então, tem um bem bolado de inovação, de conexão, de marketplace para acontecer ali dentro, trazer a agricultura do Brasil nos grandes negócios é muito avançado, mas na agricultura familiar, que é enorme, tão grande quanto as grandes, ela ainda tem um ambiente de inovação muito grande. Outro ambiente que a gente acha que vai acontecer, eu acho que as prefeituras vão ter que começar a olhar isso, algumas já estão olhando, algumas estão fazendo as suas agências de fomento, as agências de inovação, o Smart City. Segurança, controle, isso vai acontecer muito. Isso vai acontecer muito associado aos governos locais, que é a Smart City, para poder criar uma qualidade de vida nas cidades que a gente tem. Tem 5.000 e poucas cidades, e tem muitas cidades que precisam trabalhar a sua inovação. O que vai acontecer na Smart City, que eu acho, é que eles vão trabalhar não só a inovação na cidade, na população civil, como provocar a vocação econômica local. O último ponto que eu acho que o DIS está olhando assim, com muita força, é a indústria criativa. A indústria criativa, sem dúvida, junto com a inovação, ela é transversal a todos os setores. Eu acho que o setor de audiovisual tem muita coisa para acontecer. Eu acho que a indústria criativa ela é transversal aos setores que você pode potencializar todo a economia local, independente da vocação econômica. Às vezes é metal mecânico, você pode botar indústria criativa, é agricultura, você pode botar indústria criativa, ela é muito transversal. E o último ponto que a gente está também trabalhando muito forte é a parte de games e games. E games é um outro trabalho que a gente enxerga com muito potencial, porque o Brasil já é um potencial gigante, e esses meninos, esses jogadores estão muito isolados. E eles têm uma qualificação muito grande. Dali podem sair muitos empreendedores, muitos desenvolvedores, e o DIS está olhando esse projeto com muito carinho e vem coisa boa por aí. Legal. Agora, última pergunta. O que você acha dos investidores que continuam atuando com um olhar ou no estágio nascente ou num estágio já de tração e de ganho de escala? Quer dizer, essa divisão de olhar, né? Eu estou investindo só nesse estágio de startup ou só naquele estágio de startup. Como é que você vê isso? Olha, da mesma forma que eu falei que as startups têm que se preparar para dar resposta para os investidores têm que parar de ser leonino. Eles gostam de entrar nos negócios e ter 80%, 90%, e isso não é a melhor forma de entrar. Eu acho que tem que achar um termo dele ser um investidor
e que a coisa aconteça de forma, um ambiente agradável para o crescimento. Então, isso acontece muito porque o risco existe e o investidor, às vezes, para achar que está amenizando o seu risco, ele quer 70%, 80% da startup e não dá nenhuma oportunidade. Aí acaba o empreendedor, o desenvolvedor, virando um executivo da empresa quando ele era o empreendedor. Eu sempre acho que, no primeiro momento, o empreendedor ele tem 90% de importância no processo e a importância dele vai diminuindo conforme a coisa vai maturando. Mas demora isso. Se você, no primeiro momento, no qual ele tem a importância de 90%, você já come o pedaço dele, então o investidor qualificado ele tem que também entender o que é uma startup. A importância do empreendedor é importante, porque você não pode investir no negócio, botar o dinheiro no negócio e daqui a pouco ficar desinteressante para o investidor, para o empreendedor. Você perde a tua maior a maior motivação daquilo ali criar. Então, tem uma maturidade também do investidor. Isso o DIS também está preocupado. Quer dizer, de trazer para o investidor que ele não pode sacrificar o empreendedor. Então, isso eu acho que é um grande aprendizado para o investidor. Por isso que eu acho que a gente é ponte. Os ambientes existem. Eu acho que o DIS tem a capacidade de falar com o ouvido dos dois lados. Eu ia mencionar exatamente isso, quer dizer, quando a gente se coloca como ponte, é exatamente porque a gente acredita que pode melhorar e agregar valor, tanto para um lado quanto para o outro, né? Então, não só privilegiar a necessidade do empreendedor que quer fazer o seu negócio crescer, rodar de uma forma mais profissional, mas também olhar como que o investidor pode aproveitar melhor as oportunidades, diversificando mais o seu portfólio e tendo resultados mais interessantes também, consequentemente, né? Então, eu acho que da forma como você colocou, fica muito claro que a gente tem essa visão complementar, setorial, né? Que a gente gosta de abraçar as causas dos setores para se aprofundar em termos de conhecimento daquele setor, daquele negócio, né, daquele determinado mercado e como que ele pode efetivamente fazer mais sentido para as economias locais, né? E aí eu lembrei que o DIS começou em Petrópolis, né? O projeto começou em 2017 em Petrópolis, exatamente por conta da necessidade que foi identificada, né, da gente poder oportunizar mais a mão de obra que era formada na cidade, quer dizer, uma cidade que forma muito jovem, mas que efetivamente não absorve essa mão de obra, né? Então, uma economia sendo esvaziada. E foi esse o sentido que construiu o DIS, essa visão, essa identificação de que algo precisava ser feito para fomentar a economia local, para ter uma aderência dos negócios locais, de criar valor para o mercado local, para que a cidade pudesse ter, vamos dizer assim, ser mais autossustentável do ponto de vista econômico mesmo, né? E a partir daí, o DIS acabou sendo convidado para ir para outros lugares também. Então, achei importante você colocar essa questão do Smart City e de toda essa visão também de economia local, mesmo a questão do crédito que pode ser desenvolvido para fomento da economia local, como uma perspectiva do nosso olhar, né? Porque exatamente
é o que tem sido também uma oportunidade de desenvolvimento para o próprio DIS, né? Porque a gente tem tido a oportunidade de desenvolver trabalho para vários municípios, né? Então, independente da questão de governo, né? Mas muito levados até pela iniciativa privada local, o interesse que passa pelo movimento da iniciativa privada, querer participar de forma mais ativa na construção de uma economia voltada para a inovação, para o empreendedorismo, e que com isso tenha mais valor, né? Do que, e não só mais valor, como também um movimento muito maior. Então, É. Luiz, pode falar. Não, eu acho que você está tocando num ponto. A gente fala de tantas coisas e o DIS tem uma outra, tem duas pegadas que a gente coloca como mantra nosso. Primeiro, o conceito tripla hélice. É muito importante a gente gastar um minutinho aqui por isso, porque quando você implanta o conceito tripla hélice, que a gente chama o governo, as empresas e a academia, não é só juntar os três, é acabar com o protagonismo de algum ambiente, de algum ator, como se fosse o grande mentor, o grande responsável. Isso, quando eu olhei no setor de inovação, até eu entender e conhecer bem o tripla hélice, por que os ambientes deram certo, a gente via muita ação de inovação com muita vaidade embutida, muita gente depositando seus egos ali dentro. Quando você vê o conceito tripla hélice, você divide o protagonismo, divide a mentoria, divide a responsabilidade, os louros, as dificuldades, todas num ambiente só. Então, eu acho que eu não acredito em nenhum ambiente desse que você não provoque essa união do tripla hélice. Tanto que, se você pegar em qualquer ambiente no mundo que deu certo, de alguma forma, isso foi um mantra. O mantra atual hoje é o ESG, que é exatamente a sustentabilidade. São as práticas. Nós não acreditamos em nenhuma empresa que não pense em sustentabilidade, meio ambiente, diversidade. A gente não acredita que se ninguém... não precisa ser uma coisa como a vertical principal, mas ela tem que ser uma tangencial ao projeto como um todo. Ela tem que ser uma natureza muito leve, ela tem que ser um líquido sobre todos os aspectos. Isso tem que estar muito claro. Isso tem que estar muito claro. Isso não é uma coisa para você... Não, eu não faço. Não, você tem que falar que você faz. Isso tem que ser claro. E cada vez mais as empresas vão ser cobradas por isso. Você tem isso, da mesma forma que ela é cobrada para quem ela vender, quem é o seu persona, quando você vai faturar, o que você faz para esse ambiente? Então, nós não acreditamos, por algum motivo qualquer, quem não estiver largando com essa cabeça, em algum momento vai fazer falta. Então, no DIS, a gente olha isso. Nós temos projetos de logística reversa, nós temos projetos sociais, nós temos projetos... O DIS respira isso. A gente acha que as empresas vão precisar de projetos, a gente acha, a gente tem certeza, e o DIS vai ser um bom ambiente para as empresas saber o que eu posso fazer nisso e o que a gente está incrementando, que é inovação, que é empreendedorismo, que você tem que ser um negócio de impacto social. Você não precisa perder dinheiro para fazer ações sociais. Você consegue fazer isso tudo dentro de uma cultura única. Então, isso eu acho que é onde o DIS também entra com uma cabeça bem vanguarda, mas não é vanguarda como tivesse descoberto. É porque hoje já é uma realidade e a gente tem bons profissionais, nós temos... a equipe toda é consciente desse movimento e não tem nenhum projeto que a gente faça, não tem nenhum que a gente não olhe esse tipo de critério. Se a gente não achar as práticas do ISG dentro dos nossos projetos, não anda dentro do DIS.
E é importante você colocar isso porque o nosso nome já fala, né? Inovação e sustentabilidade. Então, o DI já é um espaço para se pensar esses dois conceitos de uma forma única. Como a gente fala, nós somos, na verdade, um grande hub de inovabilidade, porque as duas coisas têm que andar juntas. Luiz, muito obrigada pelo seu tempo. Foi um prazer ter você aqui no nosso Diz Aí. Primeira vez que você vem estar com a gente aqui no programa. Outras virão, outras oportunidades. Eu espero que o pessoal tenha gostado de saber um pouco mais sobre o nosso conceito, o que nós estamos vendo como oportunidade, tendências de mercado, até para entender como que nós podemos ajudar melhor a você, investidor, você, empreendedor, e também a você, gestor de negócios, que quer fazer da sua empresa uma empresa diferenciada, participando do processo de transformação digital e aumentando a competitividade no mercado. Muito obrigada mais uma vez, Luiz Fernando. Obrigada a vocês que estão aí nos acompanhando até agora. E nós nos vemos na próxima edição do Diz Aí. Até mais. Muito obrigado. E eu queria deixar uma mensagem que o DIS, ele é ponte. Então, a gente sabe falar com o investidor para levar a startup. Nós sabemos falar com a startup para falar com o investidor. E nós sabemos falar com as empresas para inovar. Então, a gente está sempre querendo ser ponte, porque os ambientes já existem. A gente não vai inventar o que já existe. Então, contem com o DIS. Vai ser uma honra a gente poder aproveitar esse novo ciclo da economia que vem aí, e vai precisar de muita qualificação. E eu acho que o currículo das pessoas que estão dentro do DIS vão poder ajudar. Muito obrigado. Boa sorte a todos.